É desse lado? Oi, para você que me acompanha, Beatriz. Olha o sonho dela aí, ó. Logo, logo. Tá estudando para isso, né, filha? Sim. Então o pai vai gravar aqui agora, tá? Tá, Beijo. beijo. Paz e bem para você. Esse é o nosso momento aqui da Mentoria Clínica no Ar, onde eu quero, de forma bem especial, falar com você hoje sobre um tema que para mim tem sido uma prática diária e eu tenho incutido a nutrição e outros comportamentos em relação à saúde mental. Então eu queria convidar você a estar comigo porque eu quero hoje conversar sobre como é que vai a sua saúde mental. Combinado? É tempo de sarar, de reviver. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas algumas vezes os seus pensamentos, as suas ideias, tudo aquilo que parece estar em harmonia pode estar um pouquinho bagunçado. Então eu queria colocar para você hoje, para você entender a diferença entre saúde mental e doença ou transtorno mental. Qual que é a diferença disso aí? Em geral, esses termos eles vêm causando alguma confusão, sim, é verdade, mas a gente tem que ter cuidado, porque se você observar, o primeiro, a ideia da saúde mental, refere-se a um padrão de saúde, ou seja, é a ausência dessa doença, né? Não existe, então, uma definição muito oficial para isso, e de acordo com a Organização Mundial da Saúde, esse termo está estritamente relacionado a como a pessoa reage, conceito de saúde, aos desafios e às mudanças da vida. De que modo essa harmonização das ideias, das emoções, dos momentos que você vive. Você já viveu uma situação ruim? Um momento conflituoso? Então, tudo isso faz parte da vida. A alegria, a tristeza, a raiva, a frustração, a satisfação e dentre outras coisas. E aí fica essa pergunta, como é que a gente lida com essas emoções? Como é que a gente determina como está a qualidade da nossa saúde mental? E é nesse sentido que eu queria convidar você a fazer uma espécie de investigação sobre como que essa saúde pode se manter. Então, para a gente alcançar, para a gente ter esse conceito de saúde e evitar os transtornos mentais, na verdade aí eu coloco esse critério que pode ser importante para você. Saúde mental, ela contempla, dentre tantos fatores, a capacidade de sensação de bem-estar, a capacidade de estar em harmonia com o meio, a capacidade de estar em harmonia consigo mesmo, a nossa habilidade em manejar de forma positiva as adversidades e os conflitos. Sempre que me perguntam o que eu faço, eu disse, você precisa entender que vida real é assim. E que esses conflitos e essas adversidades, elas podem ser muito bem manuseadas à medida que você toma cuidado com um evento de estresse, brigas. Quem é que tem esse tipo de problema aí? Será que você atravessa por isso? Estresse, brigas, advertência, uma doença, de repente pouco dinheiro, situação de família conflituosa, né? Alguma limitação, alguma incapacidade. Como você lida com isso diz muito sobre o seu conceito de saúde. O acúmulo disso, o desgovernar dessas palavras, desses eventos no seu dia, vai produzindo o transtorno, a doença em si, algo que está até além das suas forças naturais ou diárias. Você precisa de intervenção psicoterapêutica quando é saúde mental, você precisa de uma intervenção medicamentosa, de uma influência de um profissional para tentar trabalhar um pouquinho essas dinâmicas aí de, além do bem-estar e da harmonia, os conflitos que você carrega de forma ostensiva, muitas vezes homérica, grande, verdade? Então talvez é isso que a gente precisa entender um pouquinho. Reconhecer e respeitar os nossos limites é uma dica fundamental para quem quer buscar saúde e compartilhar e se relacionar com as outras pessoas de uma forma natural. Eu sempre falo que o conceito de saúde tem muita ligação com o conceito da história desse paciente, o conceito de como ele se alimenta, o modelo biopsicossocial que eu falo incansavelmente aqui, como ele se alimenta, a maneira com que ele lida com os conflitos mentais, os excessos de pensamento, aquele palavreado, aquele falatório aqui, que fica sempre exaltando o problema em si, quando na verdade quase tudo é um pensamento. E esse tipo de pensamento ele tem solução, ele tem tratamento, dá para enfrentar isso. Pensamento positivo ajuda, alimentação ajuda. Então o conceito de saúde, trazendo agora para a saúde mental, tem a ver com esse tipo de relacionamento com os outros
que me faz pensar legal ou que me faz depreciar o pensamento. Não é verdade? Então, algo muito único está envolvido nesse sentido. Agora, aumenta o nível disso tudo é o conceito de transtorno. Então, vários fatores vão trabalhar essas influências negativamente. Eu falei num episódio da Mentoria Clínica no Ar, eu trouxe uma história muito interessante sobre um caso clínico de alguém que tinha dificuldades assim, absurdas de se relacionar, uma timidez profunda, e foi descobrindo que a voz paterna de que você não conseguia, e um trauma vivido na escola, mas como que tudo isso conjectura, engessa o nosso ato comportamental? Porque o cérebro é uma grande memória. O hipocampo, uma região muito responsável por isso, outros estímulos também, eles compõem, de certa forma, um aglomerado químico, um aglomerado de situações onde só conversando você vai conseguir acessar esses processos. E aí eles podem ser conscientes, podem ser inconscientes. E Alex, por que você está dizendo isso? Porque você não precisa deixar isso acumular a ponto de virar um transtorno, não é verdade? Ou coisas similares nesse sentido. Então, os aspectos da vida que você pode colocar em xeque, onde que eu vivo isso, onde que eu atravesso esses momentos, Alex? No trabalho, dentro da família, dentro da própria casa. Às vezes, o ambiente estressor é o próprio trânsito, mas especificamente o trabalho ele é um dos grandes fatores que carregam isso. Então, se você conseguir identificar qual área do teu trabalho, onde que esse trabalho benefica, provavelmente você vai ser uma pessoa bem mais feliz, uma pessoa bem mais colocada no mercado de uma forma saudável, porque tem gente que está no mercado de uma forma doente, essa é a grande verdade. Por que que eu falo do trabalho? Estou sendo um pouco aqui, são vários temas que eu coloquei, então eu quero ser bastante objetivo. O trabalho, ele frequenta uma parte muito grande dos nossos dias. Nós lidamos com pessoas que não têm vínculo, muitas vezes afetivo, e são pessoas que nós temos que ter, de alguma forma, uma prática diária, uma troca, um relacionamento. Como ter relacionamento com alguém que não tem tanto afeto? Pois é, o Brasil é isso. Então, por dedicarmos uma grande parte do nosso tempo, das nossas vidas de uma forma geral, ao emprego, ao trabalho, nem sempre isso é prazeroso, nem sempre isso é satisfatório. E por isso que a alta taxa de desemprego, com uma baixa remuneração, faz com que o trabalho, a falta de planejamento, as dinâmicas profissionais, dentre tantos outros aspectos, eles sejam levados aos aumentos significativos de vários transtornos, ansiedade, transtorno depressivo maior e outros aspectos da saúde mental. Então, transtorno e doença tem muito a ver com essa ideia do excesso, né? E esse excesso é algo que a gente pode ir trabalhando aos poucos. Eu lembro de uma frase que eu escrevi sobre transtorno e doença, que eu falava que o transtorno ele estava relacionado com um tipo mais amplo do diagnóstico, ele requer um acompanhamento, ele requer literalmente um diagnóstico. Em aspectos, por exemplo, de psicologia, a gente está falando sobre psicodiagnóstico, né? Já quando a gente fala de doença, nós temos causas dessa doença. E falar de causa é falar de padrão. Quais são os sintomas? Toda vez que você falar de doença, lembre dos sintomas. Quais são os sintomas que você tem? Quais foram as causas? Eis então as doenças. Isso tudo, gente, é feito de uma forma métrica. Há medidas para que isso aconteça, né? Medidas terapêuticas que podem ser adotadas, como, por exemplo, doenças cardíacas ou doenças hepáticas. Todas as doenças, como as doenças psíquicas, elas vêm demonstrando um quadro sintomático. Então, entender os sintomas é fundamental para a gente conciliar os aspectos da doença. Não se fala de doença se não se falar antes de sintomas. Combinado? Intervenções, tudo isso é processos curativos, que a gente pode falar no próximo episódio. Então, falar de transtorno se refere a uma trajetória, a um diagnóstico que tem trabalhado de pessoa para pessoa, muitas vezes com multissetores, de diversas formas de tratamento. E todo esse conceito de saúde e doença, ele está conectado a um acompanhamento. Eu quero falar numa próxima mentoria clínica no ar aqui para você sobre o conceito de preconceito. É isso aí. O conceito do preconceito que ainda é muito grande, o estigma, por exemplo, da saúde mental e dessa ideia da nutrição, que são dois objetos do meu trabalho, é muito importante. Porque, por exemplo, eu sofro preconceito por defender uma alimentação alcalina em nutracêuticos. Eu acredito que Deus nos deu a natureza de forma especial
para quase tudo. E, ao mesmo tempo, eu sofro um outro preconceito enquanto profissional, nos dois casos, quando eu defendo o conceito do lugar dessa loucura, onde a loucura é vista por uns de uma forma, por outros de outra. O transtorno depressivo, que é um dos que a gente mais atua e trata como a ansiedade, as pessoas não enxergaram isso ainda como patologia ou psicopatologias, né? Gente com desbiose intestinal, completamente desregulada nas bactérias, e esse tipo de problema continua sendo colocado como algo normal. Isso não é verdade. Não é normal sentir dores todos os dias. Não é normal não ser ou não sentir-se feliz. Por isso que unir o episódio da saúde mental com esse conceito de alimentação, de prática de sono, de atividade física, isso tem muito a ver. E eu gosto de quebrar esses paradigmas, né? Mas eu vou falar disso num próximo episódio aqui da nossa mentoria clínica para você aumentar a sua saúde de forma integral. Combinado? Vou ficando por aqui. Paz e bem para você. Não esqueça, curta esse vídeo, siga o canal para que mais pessoas possam ser alcançadas pelas palavras de vida. Eu pretendo ser parte da cura e jamais parte da doença de alguém, ok? Paz e bem para você. A gente se vê no próximo episódio. Vamos em frente, juntos somos mais. Até lá. Oi, para você, aqui Alex Cavalcante. Muito obrigado por ser parte dessa jornada de saúde integral. Acredite, há uma porta, sempre há uma saída. Compartilhe, sempre é tempo de reviver essa história diferente, uma nova história. Eu espero você. Para te ajudar, acesse nossos links. Paz e bem.